Nosso planeta, a Terra, pulsa com uma tapeçaria vibrante de vida. De florestas tropicais exuberantes a recifes de coral vibrantes, a biodiversidade do nosso planeta é um testemunho da beleza e complexidade da natureza. No entanto, esta teia da vida intrincada, tecida ao longo de milhões de anos, está enfrentando uma ameaça sem precedentes: as mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm um impacto profundo e multifacetado na biodiversidade em diversos ecossistemas. Aqui estão algumas das principais maneiras pelas quais esses efeitos se manifestam. Desde os polos gelados até os desertos áridos, as mudanças climáticas estão alterando os habitats e desafiando a capacidade de sobrevivência das espécies. Junte-se a mim enquanto exploramos as maneiras pelas quais as mudanças climáticas estão impactando a biodiversidade e as implicações de longo alcance para o futuro do nosso planeta. A Terra está aquecendo em um ritmo alarmante e os efeitos são sentidos em todos os cantos do globo. As temperaturas em ascensão e as mudanças nos padrões de precipitação estão redesenhando os mapas da vida, transformando habitats familiares em paisagens estranhas. Imagine as florestas tropicais, outrora refúgios de biodiversidade incomparável. O aumento das temperaturas e as secas mais frequentes estão transformando essas florestas exuberantes em paisagens áridas e propensas a incêndios. As espécies adaptadas a essas condições úmidas e sombreadas estão lutando para sobreviver à medida que seus lares se transformam diante de seus olhos. Nas regiões polares, o gelo marinho, vital para a sobrevivência de ursos polares, focas e morsas, está derretendo a uma taxa sem precedentes. À medida que o gelo recua, esses animais icônicos estão perdendo suas áreas de caça e plataformas de reprodução, empurrando-os para mais perto da borda da sobrevivência. E os recifes de coral, vibrantes cidades subaquáticas que sustentam uma infinidade de vida marinha. O aumento da temperatura da água está causando o branqueamento em massa dos corais, transformando esses ecossistemas vibrantes em cemitérios branqueados. As mudanças climáticas estão remodelando os habitats em todo o mundo, forçando as espécies a se adaptarem ou enfrentarem as consequências. À medida que as temperaturas aumentam e os habitats se transformam, muitas espécies são forçadas a embarcar em jornadas perigosas em busca de condições mais favoráveis. Esta grande migração climática está causando mudanças sem precedentes na distribuição das espécies e nas interações entre elas. Imagine bandos de aves migratórias, seus padrões de voo programados por eras de evolução. Com as mudanças climáticas alterando os tempos de floração das plantas e a disponibilidade de insetos, essas aves estão chegando aos seus locais de reprodução tradicionais apenas para encontrar recursos escassos, impactando seu sucesso reprodutivo. Nos oceanos, peixes e outras criaturas marinhas estão se movendo em direção aos polos em busca de águas mais frias, alterando as cadeias alimentares e impactando as comunidades costeiras que dependem delas para alimentação e subsistência. Mas a migração nem sempre é uma opção. Espécies que evoluíram para prosperar em nichos ecológicos específicos, como as encontradas em picos de montanhas ou ilhas isoladas, podem não ter para onde ir à medida que as condições mudam, colocando-as em maior risco de extinção. A grande migração climática é um testemunho da adaptabilidade da vida, mas também um lembrete preocupante do impacto generalizado das mudanças climáticas. O ritmo natural da vida orquestrado por eras de evolução é regido pelas mudanças sazonais, mas as mudanças climáticas estão desregulando esse relógio preciso, interrompendo os ciclos de vida delicadamente equilibrados de plantas e animais em todo o mundo. Imagine uma borboleta, sua metamorfose de lagarta, a criatura alada, sincronizada com o florescimento de sua planta hospedeira. Com as temperaturas mais quentes acelerando os ciclos de floração, as borboletas podem emergir apenas para descobrir que sua fonte de alimento desapareceu, interrompendo seu ciclo de vida.
Para muitos anfíbios, como sapos e rãs, a reprodução é um ato de fé, dependente da disponibilidade de corpos d'água temporários formados pelas chuvas sazonais. À medida que as mudanças climáticas alteram os padrões de precipitação, esses habitats aquáticos essenciais podem se formar muito cedo ou muito tarde, ou até mesmo secar completamente, devastando as populações de anfíbios. E as plantas, os próprios alicerces de muitos ecossistemas. As mudanças climáticas estão afetando o tempo de floração, frutificação e dispersão de sementes, interrompendo as interações complexas entre plantas e os animais que dependem delas. O relógio da vida está sendo desregulado pelas mudanças climáticas, com consequências potencialmente catastróficas para a biodiversidade do nosso planeta. Capítulo 4. O oceano ácido. Enquanto as emissões de dióxido de carbono continuam a aumentar, os oceanos do mundo estão absorvendo esse excesso de CO2 da atmosfera, como uma esponja gigante. Mas essa absorção tem um custo, a acidificação dos oceanos. Imagine os recifes de coral, já ameaçados pelo aumento da temperatura da água. A acidificação dos oceanos torna mais difícil para os corais construírem seus esqueletos de carbonato de cálcio, enfraquecendo-os e tornando-os mais suscetíveis a doenças e danos. Mas não são apenas os corais que são afetados. A acidificação dos oceanos representa uma séria ameaça a uma ampla gama de organismos marinhos, incluindo plâncton, moluscos e crustáceos que dependem do carbonato de cálcio para construir suas conchas e esqueletos. À medida que a acidez dos oceanos aumenta, torna-se mais difícil para esses organismos sobreviverem, impactando toda a cadeia alimentar marinha. A perda desses organismos essenciais pode ter consequências devastadoras para os ecossistemas marinhos e para as comunidades humanas que dependem deles. O oceano, outrora um símbolo de vastidão e resiliência, está se tornando cada vez mais ácido, ameaçando a teia da vida que sustenta. Capítulo 5. O silêncio crescente da extinção. A extinção é um processo natural, parte do ciclo da vida na Terra. Mas as mudanças climáticas estão acelerando esse processo a uma taxa sem precedentes, empurrando espécies para a beira do abismo a um ritmo alarmante. Imagine um rinoceronte branco do norte, seu chifre imponente outrora um símbolo de força. A caça furtiva e a perda de habitat levaram esta magnífica criatura à beira da extinção, com apenas 2 indivíduos restantes no planeta. E o leopardo das neves, mestre da camuflagem nas montanhas do Himalaia. À medida que as mudanças climáticas reduzem as geleiras e alteram a vegetação alpina, o habitat do leopardo das neves está diminuindo, colocando-o em maior risco de extinção. Mas não são apenas as espécies icônicas que estão em risco. Inúmeras plantas, insetos e outros organismos menos conhecidos, cada um desempenhando um papel vital em seus ecossistemas, também estão enfrentando a ameaça de extinção devido às mudanças climáticas. O silêncio crescente da extinção é um sinal de alerta, um lembrete de que estamos perdendo espécies a uma taxa alarmante e as consequências para a saúde do nosso planeta são terríveis. Capítulo 6. Invasão silenciosa. À medida que as mudanças climáticas alteram os ecossistemas, elas criam novas oportunidades para a propagação de doenças e pragas, representando uma ameaça crescente à vida selvagem, à agricultura e saúde humana. Imagine uma floresta, outrora vibrante e saudável, agora devastada por uma infestação de besouros de casca. As temperaturas mais quentes permitem que esses insetos prosperem, enfraquecendo as árvores e tornando-as mais suscetíveis a doenças e incêndios florestais. Nos oceanos, as águas mais quentes criam condições ideais para a proliferação de algas nocivas, conhecidas como marés vermelhas. Essas florações tóxicas podem sufocar a vida marinha, contaminar frutos do mar e impactar o turismo costeiro. E as doenças transmitidas por vetores, como malária, dengue e zika, as mudanças climáticas estão expandindo a área de alcance dos mosquitos que transmitem essas doenças, colocando milhões de pessoas em risco.
a invasão silenciosa de doenças e pragas é um lembrete preocupante de que as mudanças climáticas têm o potencial de impactar profundamente a saúde humana e os sistemas naturais dos quais dependemos. Capítulo 7. O ciclo vicioso do aquecimento. As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade estão interligadas em um ciclo vicioso, cada uma exacerbando a outra. À medida que os ecossistemas são degradados, eles se tornam menos resilientes às mudanças climáticas e menos capazes de fornecer serviços ecossistêmicos vitais. Imagine a floresta amazônica, um vasto sumidouro de carbono que ajuda a regular o clima global. O desmatamento e a degradação florestal estão liberando enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, acelerando as mudanças climáticas. E os oceanos, que absorvem cerca de 1/3 do dióxido de carbono emitido pela atividade humana. A acidificação dos oceanos e o aquecimento das águas estão diminuindo a capacidade dos oceanos de absorver carbono, exacerbando ainda mais as mudanças climáticas. À medida que as mudanças climáticas se intensificam, os impactos sobre a biodiversidade se tornam mais severos, criando um ciclo vicioso que ameaça desestabilizar os sistemas de suporte de vida do nosso planeta. Romper esse ciclo vicioso é essencial para mitigar as mudanças climáticas e preservar a biodiversidade para as gerações futuras. Capítulo 8. Águas em perigo. Os ecossistemas aquáticos, desde os vastos oceanos até os menores lagos e rios, são igualmente afetados pelas mudanças climáticas. As temperaturas mais quentes da água, a acidificação e as mudanças nos padrões de precipitação estão impactando a vida aquática de maneiras profundas. Imagine um salmão, sua jornada épica do rio para o mar e de volta novamente, um testemunho da resiliência da natureza. Mas as mudanças climáticas estão tornando essa jornada cada vez mais difícil, pois as temperaturas mais quentes da água e os níveis mais baixos de oxigênio criam barreiras intransponíveis. E os recifes de coral, já ameaçados pelo branqueamento e pela acidificação, o aumento do nível do mar ameaça submergir esses ecossistemas vitais, enquanto eventos climáticos extremos, como tempestades e ciclones, podem causar danos extensos. Nos lagos e rios, as temperaturas mais quentes da água podem levar à proliferação de algas nocivas, sufocando a vida aquática e tornando a água insegura para consumo humano. A saúde dos nossos ecossistemas aquáticos está intrinsecamente ligada à nossa própria saúde e bem-estar. Proteger esses ecossistemas vitais é essencial para garantir um futuro sustentável para todos. Em resumo, as mudanças climáticas estão interligadas a uma série de efeitos em cascata que comprometem a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Proteger a biodiversidade é, portanto, essencial não apenas para a conservação das espécies, mas também para a mitigação das mudanças climáticas e a manutenção dos serviços ecológicos que sustentam a vida na Terra. A tarefa que temos pela frente é enorme, mas não podemos perder a esperança. Devemos agir agora para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, proteger e restaurar ecossistemas vitais e construir um futuro sustentável para todos. O destino da biodiversidade do nosso planeta está em nossas mãos. Ao trabalharmos juntos, podemos criar um futuro onde a teia da vida continue a prosperar para as gerações vindouras.